Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amém? Paz do Senhor Jesus. Vocês estão felizes, irmãos? Que privilégio, né, irmãos? Podermos estar na presença do Senhor. Hoje a minha congregação não pôde vir comigo. Minha congregação, irmão, não é de boa família, não, é lá de casa. Minha obreira dormiu, que é a Laura, que sempre me acompanha, dia de semana. O Miriam agora está restrita mais aos domingos, né? Por causa da pequena. Mas a Laura hoje fez que nem os discípulos lá no Getsemane. Estava doida para vir, deitou lá, capotou e dormiu. Mas glória a Deus. Eu trouxe minha mãe comigo. E eu quero pedir aos irmãos, quando forem orar, orem pela vida dela. Vai precisar de passar por uma cirurgia. Mas eu creio que Deus está no controle. Peço aos irmãos que orem pela vida dela. O nome dela é Mônica. Parece minha irmã, né? Mas é minha mãe, gente. Perguntei ao Eduardo assim: é eu que estou acabado ou minha mãe que é muito bonita? O Eduardo falou assim: é sua mãe que é bonita. Eu falei: não, é os dois então. Só Jesus para ter misericórdia. Irmãos, você que trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, abra comigo, por favor, no livro do profeta maior. Obrigado, varão. É o profeta Jeremias. Nós vamos ler um texto muito clássico, capítulo 33, versículo é o versículo de número 3. Jeremias. Se você puder, só para esquentar, porque está frio, fica de pé, em nome do Senhor Jesus, só para nós podermos exercitar um pouco, né? E Jeremias 33, 3. A minha tradução, João, não é essa não. É a que fala assim, ó, clama a mim. Mas se quiser deixar essa, pode deixar aqui. É o meio da corrigida fiel, essa aí tá boa. Amém, meus irmãos? Jeremias, apenas o versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, aqui está a tua palavra. O teu filho, Deus, já orou nessa noite, mas eu oro uma vez mais, pedindo ao Senhor, Deus, que por graça, que o Senhor use a minha vida para pregar a tua palavra, transmitir aquilo, Deus, que o Senhor quer falar aos nossos corações. Aí está a tua noiva, a igreja que é sua, o povo que é seu, ó Deus. Eu sou apenas um instrumento em tuas mãos. Que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia, Deus, esteja sobre mim para transmitir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Denilson, não dá hoje, não dá para você ajudar? Ou você tem que trabalhar, né, meu filho? Não é fácil não, trabalhei à noite, eu sei como é que é. Meus irmãos, quinta-feiras de junho, né, do clamor. Que bênção, né, irmãos? Precisamos nos atentar mais a esses momentos, né? Momentos de oração, momentos de clamor a Deus, momentos de entrega, né? De sacrifício a Deus, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo de número 12. E eu quero falar nessa noite, quero ser breve na minha oportunidade, quero falar aos irmãos sobre o privilégio de clamar a Deus. Você pode repetir comigo? O privilégio de clamar a Deus. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde o autor é o próprio profeta, o profeta maior, Jeremias, maior pela sua escrita, né? Dos profetas maiores, Jeremias é o maior. Apesar de que Isaías, o livro de Isaías tem mais capítulos, mas em termos de escrita,
o livro do profeta Jeremias, ele é maior. Maior não pela estatura, mas como eu disse, pelas escritas dos seus livros, como Daniel, Ezequiel e Isaías. Esse texto, irmãos, é um texto muito clássico, né? Conhecido por toda a igreja. Quem nunca recitou esse versículo? Se você perguntar para as crianças, até elas mesmas conhecem esse texto de cor e salteado, né? Existem alguns textos na Bíblia que são clássicos, Salmos 23, 1 João 2,17, João 3,16, Romanos 12, João 14, 6, Salmos primeiros e outros demais textos, né? Atos 3, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E por ser clássico, esses textos, na maioria das vezes, eles costumam passar batidos por nós, desapercebidos, né? Nós não damos muitas das vezes, muitas importâncias para esses textos conhecidos, que são muitos recitados nos nossos cultos. Então eles acabam passando desapercebidos. Mas eu aprendo, irmãos, que a Bíblia, ela é um oceano inesgotável, né? A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E é muito bom quando nós nos pegamos debruçando diante de um texto, debruçando diante da palavra de Deus, para que Deus ministre e fale aos nossos corações. E o capítulo 33, ele é clássico, ele é conhecido, e é uma fala de Deus ao profeta Jeremias. Jeremias, irmão, significa Deus estabelece e Deus derruba. Jeremias é um profeta conhecido porque ele profetizou acerca do exilado babilônico. Jeremias, irmãos, nesta ocasião, ele está preso na casa ou no palácio do pátio do rei Zedequias. É interessante, e eu acredito que vale a pena nós falarmos um pouco, né? Jeremias está preso por fazer a vontade de Deus, por viver os propósitos do Senhor. Jeremias, ele teve uma mensagem não muito popular. Jeremias profetizou durante 40 anos, irmãos. Para termos uma ideia, há quem diga que ninguém se converteu nesse período, porque a mensagem dele era uma mensagem impopular. Não era uma mensagem que arrancava aplausos. Não era um tipo de mensagem que nós, sem sombra de dúvida, não gostaríamos de ouvir. Era uma mensagem carregada de juízo de Deus. Era uma mensagem carregada de arrependimento, porque naquela época o povo estava numa idolatria muito grande, e havia alguns profetas se levantando no meio do povo, dizendo que Deus estava se agradando do povo, mas na verdade Deus não estava se agradando do povo. Jeremias então se levanta como um arauto de Deus, como um profeta de Deus, num tempo tão difícil, num tempo tão obscuro. Para termos uma ideia, Jeremias profetizou no tempo do rei Josias. Josias é conhecido como o primeiro reformador. O primeiro reformador não foi Martinho Lutero, foi o rei Josias, que ao ler as escrituras, ele percebe que o povo está totalmente desviado do caminho do Senhor. Josias, ele queima a sua veste, ele se prostra perante o Senhor, e ele pede perdão a Deus, porque lendo as escrituras, Josias percebeu que o povo estava totalmente afastado da presença de Deus. Jeremias profetiza sobre Judá, o reino do sul. Só que, como eu disse, irmãos,
No capítulo 33, Jeremias está preso. E o versículo 3 que nós lemos mostra para nós que é uma fala de Deus ao profeta, e não do profeta a Deus. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesta noite é que nenhuma prisão pode impedir que a palavra de Deus chegue até nós. E eu te provo isso. Talvez você diga assim para mim: mas eu nunca fui preso, eu nunca estive atrás de uma grade. Mas você estava preso, você já foi prisioneiro. Você não se lembra? Quando nós estávamos presos por natureza, entrelaçados no pecado, na idolatria, na orgia, na mentira, éramos mentirosos, éramos endemoniados, e a palavra de Deus chegou até nós. O evangelho de Jesus Cristo chegou até nós. Ou seja, não existe prisão, não existe cadeia que prende a palavra de um Deus todo-poderoso. O fato de Jeremias estar preso não impede, ou não é impedimento, que a palavra de Deus chegue até ele. Paulo era um assassino, mas a palavra de Deus chegou até ele. Eu era motivo de chacota nessa cidade, mas a palavra de Deus chegou até a minha vida. Você era motivo de zombaria, mas a palavra de Deus chegou até a sua vida. E o evangelho libertou a sua alma, o evangelho libertou o seu coração que estava preso, entrelaçado no pecado, hoje é voltado para a pessoa de Jesus de Nazaré. É dentro de uma prisão que Jeremias recebe a palavra de Deus. É no momento de escassez, é no momento de dificuldade, é no momento sombrio que a palavra de Deus chega até o homem. E isso, irmãos, alegra o meu coração. E isso deve alegrar o seu coração também. Por quê? Porque neste exato momento existem várias pessoas na cidade de Miraí que está preso. O seu coração é um coração idólatra. O seu coração é um coração que é voltado para a fornicação, para o adultério, para a mentira, para o roubo. Mas nós cremos que se nós clamarmos e se nós pregarmos a palavra de Deus, ela chegará até a essas pessoas. E Deus fará coisas grandiosas no nosso meio, não por causa de nós, mas porque a palavra dele é libertadora. Porque o evangelho de Jesus Cristo é libertador para o homem. E eu aprendo 3 coisas, irmãos, nesse texto. O privilégio de clamar a Deus. Primeira coisa que eu aprendo, que clamar a Deus é um chamado de Deus a nós. Vou repetir. Clamar a Deus é um chamado de Deus a todos nós. Eu acho interessante, irmãos, porque a Bíblia, por diversas vezes, ela faz essa distinção entre oração e clamor, clamor e oração. Mas não é a mesma coisa? Às vezes sim, e às vezes não. Por exemplo, quem ora, muitas das vezes, não clama, mas quem clama, está orando. O clamor nas Escrituras, ele é associado no momento de desespero. Imagina aí uma pessoa dentro de uma casa, onde essa casa se encontra em chamas. Irmãos, quem passa ali, você vai ver um clamor, um desespero. Ou seja, a oração é um diálogo da nossa alma para com Deus.
Todos nós sabemos que a oração foi estabelecida por Deus para que nós tenhamos comunhão com Ele. Se a oração é um diálogo da alma com Deus, o clamor, irmãos, é um grito. Vou repetir. Se a oração é um diálogo da nossa alma para com Deus, o clamor é um grito da nossa alma. É como se nós estivéssemos desesperados por algo e nós começássemos a gritar desesperadamente, olhando apenas para o alvo, olhando apenas para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Só que clamar, irmãos, é um chamado de Deus a toda igreja. Clamar não é um chamado apenas aos pastores. Não. Quem tem que clamar são os pastores. Quem tem que se espernear, se entregar para Deus é os pastores. Pois é eles que darão conta naquele grande dia das almas. Claro que não, irmãos. Talvez você diga assim para mim: eu não tenho um chamado de fazer nada. Eu não tenho um chamado de pregar. Eu não tenho um chamado de servir na escolinha, nas células. Mas Deus tem um chamado para você. Clame a Deus. Invoque ao Senhor. Ah, mas eu não tenho para que clamar. Você tem, meu irmão. Talvez não existe causas suas, mas existe causas de pessoas. Te dou um motivo para você clamar. Ore pelo seu pastor. Clame pelo seu pastor. Clame pela sua igreja. Clame pela sua casa. Clame pela sua família. Clame pela sua empresa. Clame pelo seu coração, para que Deus incline ele, para que se volta somente a Deus. O clamor a Deus é um chamado a todos nós. Não é Jeremias que se volta a Deus, irmãos, e Jeremias está preso. Jeremias é um profeta, mas Deus agora se volta a Jeremias e fala: Jeremias, clama a mim. O convite de Deus para nós, Igreja Batista Reviver: clame a mim, invoque o meu nome, se volte para mim. Porque Deus tem prazer em nos ouvir. Deus tem alegria, irmãos, a ouvir o clamor de um justo. Às vezes nós podemos nos questionar e falar assim: ah, Deus, o Senhor deve estar enjoado de me escutar, porque eu falo tanto, Senhor, eu repito tanto as minhas orações, o Senhor deve estar enjoado de ouvir a minha voz. Claro que não, irmãos. Quem não se lembra de Paulo, que orou 3 vezes para que o espinho sejasse arrancado da vida dele? Quem não se lembra de Jesus no Getsemane, que por 3 vezes repetiu a mesma oração? Porque ele vai aos discípulos e ele encontra os discípulos dormindo, mas ele volta e ele ora novamente. Isaías capítulo 62, versículo 7 vai dizer o seguinte: não dei descanso ao Senhor até que ele complete sua obra, até que ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Deus não se cansa, é nós que nos cansamos. E Deus está dizendo: perturbem, não deem descanso ao guarda de Israel. Salmos 17, versículo 6 vai falar o seguinte: eu te clamei, ó Deus, pois queres me ouvir. Irmãos, para pensar uma coisa. Deus é soberano, sim ou não? Irmãos, antes que você falasse uma palavra, Deus já sabe o que você vai falar. Então por que Deus convida a gente a orar, pastor? Um Deus que é atemporal, porque Deus está fora do tempo, irmãos. Deus é criador de tudo e de toda. Deus é soberano sobre todas as coisas e situações. Ele é atemporal, irmãos. Não foi um homem que fixou o futuro lá e Deus falou assim, soltou. Não, irmãos, Deus é atemporal. Como que pode um Deus soberano
Um Deus que sabe o que eu vou viver, o que eu vou fazer amanhã, desejando que eu clame, desejando que eu ore. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração não muda Deus, mas a oração muda a minha vida. Você precisa entender isso, meu querido. Quando você ora, Deus está transformando você, Deus está trabalhando em você. Quando você clama, Deus está que nem lá em Jeremias 18, aquele oleiro ali com vaso, irmãos. O convite do Deus que você serve é: clame a Ele. Quer ser transformado? Clame a Ele. Quer ser mudado? Clame a Ele. Quer servir mais na igreja? Clame a Ele. Quer ter unção de Deus? Clame a Ele. Eu quero pregar que nem o Caio prega? Clame a Ele. Eu quero servir que nem o pastor Marcel serve? Clame a Ele. O problema é que nós queremos pular etapa, irmãos. Você não se lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu, e venha a nós o teu, seja feito a sua, assim na terra como no céu. Irmãos, o problema é que nós estamos querendo pular a etapa. Jesus, ele simplificou, ele foi bem claro na oração do Pai Nosso. E ele fala o seguinte: e não nos deixe cair em tentar, mas livrai. Irmãos, olha como é que a gente pula a etapa. Jesus ensina a gente a orar. E a oração é: não nos deixe cair em tentar. O problema é que a gente ora depois que a gente cai. Irmãos, e não é errado orar depois que cai. Mas se orasse antes, muita queda, muito tropeço, muita escolha errada seria evitada. O problema é que a gente está trocando. A gente ora depois que cai. A gente ora depois que é tentado. E Jesus está dizendo: e não nos deixeis cair em tentação. Provérbios capítulo 15, versículo 8 fala o seguinte: o sacrifício dos ímpios são abomináveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações do justo. O que o ímpio faz é abominável diante do Senhor, mas Deus tem prazer na oração do justo. Irmãos, Deus se deleita nas nossas orações. Deus inclina, Deus é grande, irmãos. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir os seus servos e as suas servas aqui nessa terra. Você imagina Deus, irmãos, agora nesse exato momento, na sala de controle do universo, e nós aqui como igreja clamando: Deus salva, Deus liberta. Imagina, irmãos, alguma pessoa agora está lá para acontecer uma coisa, e Deus fala: eu estou ouvindo a oração do meu filho, eu estou ouvindo a oração do meu servo, eu vou atender a oração dele, eu vou atender a oração dela. Deus se inclina para ouvir as nossas orações. É por isso que é um privilégio, irmãos, o privilégio de clamar a Deus. Só que tem um problema, irmãos. Que pena que muitos têm barganhado esse momento de clamor e de oração. Que pena que muitos têm preferido o celular, preferido o passeio. Que pena que muitos têm deixado de lado esse momento tão precioso, que nos leva para esse lugar de dependência, para esse lugar de quebrantamento, para esse lugar, irmãos, que não tem aplauso, não tem holofote, mas tem a presença de Deus. Que pena que nós estamos preferindo aparecer, ser reconhecido pelo homem, do que propriamente ser reconhecido por Deus. Preferimos aplausos dos homens do que a presença de um Deus todo-poderoso. Segundo, Deus nos chama a clamar em tempos difíceis. Irmãos, se é difícil clamar em tempos difíceis é pior ainda. O versículo 1 desse texto, do capítulo 32, querendo dizer, vai dizer que, estando ainda Jeremias preso, veio sobre ele a palavra do Senhor.
Ou seja, quando o texto diz estando ele ainda, dá-se a entender, irmãos, que um tempo passou. E no capítulo 33, Deus se volta a Jeremias, num tempo de dificuldade, num tempo onde ele está preso. Irmãos, Jeremias não teve, humanamente falando, êxodo no seu ministério. Humanamente falando, irmãos, Jeremias, ele, por diversas vezes, ele sofreu rejeição. Jeremias foi rejeitado. Jeremias foi expulso. Jeremias, ele foi apedrejado, irmãos, porque pregava a palavra de Deus. Só que no momento de dificuldade, no momento difícil da vida de Jeremias, Deus se volta para Jeremias e convida Jeremias a clamar num tempo, num período de dificuldade. Talvez você entrou aqui nessa noite, só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe como é que está lá na sua casa. Só Deus sabe como está o seu coração. E sabe qual é o convite dele para nós aqui nessa noite? Clame. Não é muita coisa, é só clamar. Você entrou aqui nessa noite, Deus conhece o seu coração. Deus sabe que às vezes nós estamos sorrindo por fora, mas por dentro só Deus sabe o que nós passamos. Os abandonos, as pedradas que nós levamos, que a gente leva, as dificuldades que a vida traz para nós, que a gente passa, irmãos, e muitas das vezes a gente aguenta calado. Só que quando Deus olha para Jeremias e vê Jeremias naquela situação, irmãos, Deus fala: Jeremias, clama a mim. Sacode a poeira, Jeremias. Sacode o pó, Jeremias. Seja um soldado de Deus, Jeremias. Porque a maior solução para um problema é o clamor. Porque muitas das vezes o clamor não vai resolver o seu problema, mas o clamor vai mudar o seu coração e vai te dar uma direção. O clamor muitas das vezes não será carregado com a resposta que nós queremos, mas o clamor será carregado com a vontade de um Deus Todo-Poderoso. O nosso clamor muitas das vezes não será atendido da forma que nós queremos, mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele virá com o bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas. O Espírito Santo virá sobre nós e Ele trará alívio para os nossos corações em tempos difíceis. Olha o que diz o Salmo 50, versículo 15. Você coloca para mim, João, fazendo um favor? Invoca-me no dia da angústia. Irmãos, esse invoca-me é a mesma coisa do que clamar. Invoca-me no dia da angústia, e eu, quem? O Senhor, te livrarei, e tu me glorificarás. Porque o clamor, irmãos, leva você a glorificar a Deus. O clamor, irmãos, leva você a exaltar o nome do Senhor Jesus em tempos difíceis. É por isso que as pessoas olham e falam: como é que pode? Como é que ele aguenta? Como é que ela consegue ainda caminhar com essa alegria? Como é que ela consegue estar tudo bagunçado, mas está adorando, está caminhando? Por quê? Porque ela está invocando, porque ele está clamando o nome do Senhor. Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Quando você clama, Deus traz alívio para o seu coração, porque Ele ouve o seu clamor. Salmos 18, versículo 6. Na angústia, clamei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz aos seus ouvidos. Chegou o meu clamor perante a sua face.
Deus ouve o seu clamor. É por isso que Ele está nos convidando a clamar. Você não se lembra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7? Coloca aí fazendo favor, João. Olha que interessante, irmãos. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. O povo está há mais de 430 anos, irmãos, sofrendo, sendo escravizado, mas eles resolvem usar um recurso que é propriamente da igreja, o clamor. Eu vou repetir: o povo está há mais de 430 anos presos, sendo oprimido, sendo escravizado, mas eles resolvem usar de um recurso que é restrito somente à igreja de Deus. Eles vão para o clamor. Deus ouve o seu clamor, Deus vê as suas aflições, e diz a Bíblia que Deus disse: eu descerei e os livrarei. Quando você clama, Deus desce com o Espírito de Deus. E quando Ele vem, irmãos, as coisas mudam de lugar. Quando Ele vem, nós não somos mais o mesmo. Quando Ele vem, a nossa mentalidade é transformada. Quando Ele vem, a ansiedade, a depressão já não toma mais conta da nossa vida. Quando Ele vem, a nossa preocupação não é mais com o amanhã. A nossa preocupação é se Ele voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, por que as pessoas, a gente vive um tempo de tanta ansiedade? Porque as pessoas estão sofrendo por antecipação, por algo que não aconteceu e talvez nem vai acontecer. Quero convidar você, quando vier ansiedade, clame a Deus. Você não se lembra de Ana? Ana, irmãos, entrou num estado de ansiedade. Só que quando ela voltou para o templo e se voltou para Deus e falou: Deus, irmãos, e ela ora com tanta intensidade, ela clama com tanta intensidade, que diz a Bíblia que ela falava, mas palavras não saíam. Ela falava, irmãos, e parecia que ela era muda. O sacerdote ali achou que ela estava embriagada, mas era a presença de um Deus todo-poderoso. Era o bálsamo de Gileade que estava sobre a vida daquela mulher. E depois daquele dia, Ana nunca mais foi a mesma. Porque quando Ele vem com a sua presença. Terceiro, o nosso clamor deve ser direcionado somente a Deus. Irmãos, nosso clamor não é para o homem. Nosso clamor não é para o nosso amado pastor, para os obreiros. É somente a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achegamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O nosso clamor, a nossa oração deve ser tributada, direcionada somente à pessoa de Jesus de Nazaré. Ou seja, isso mostra uma confiança total na pessoa de Jesus. E quantos, irmãos, estão confiando na sua riqueza, nos seus bens, na sua empresa, no seu carro, no seu trabalho? Quantos que botam a sua confiança na sua família? Quantos que botam a sua confiança na sua herança? Mas a nossa confiança, o nosso clamor precisa estar direcionada somente a Deus. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que quando nós nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. E a resposta dele muitas das vezes será um silêncio. E até o silêncio de Deus é uma resposta para nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Até o silêncio de Deus é uma resposta para nós.
o privilégio de clamar a Deus. E aqui eu encerro, talvez começando uma outra mensagem. Se eu fosse o pregador de quinta-feira que vem, eu iria pregar sobre quando não é um privilégio de clamar. Eu falei sobre o privilégio de clamar a Deus. Abra aí, por favor, João, Lucas 16, 24. Não espere essa hora para clamar. Olha que texto forte. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Sabe qual é o lugar que mais se clama a Deus, pastor Marcelo? O inferno. Neste exato momento, 9 horas em ponto, existem milhares e milhares e milhares de almas clamando. Só que tem uma divisão, tem uma separação. E havia uma separação outrora entre nós e Deus. Só que o Cristo, aquele que veio e ao terceiro dia ressuscitou, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E nós temos o acesso ao trono da graça de Deus. Fica de pé no nome de Jesus. Não espere esse momento chegar para a sua vida. O Lázaro teve a oportunidade de clamar, mas não clamou na hora certa. Ali ele clama, mas o seu clamor não pode ser atendido. Porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Talvez você entrou aqui e tem vivido uma vida artificial, uma vida de aparência. Talvez a sua vida não é nada aquilo que as pessoas acham que é. E Deus está dizendo, como Deus usou o profeta Jeremias: volte-se a mim, arrependam-se, porque eu vou trazer juízo, eu vou levar vocês cativo. E Deus cumpriu, irmãos. Porque, como eu disse, Jeremias significa Deus estabelece e Deus derruba. Clame a Deus agora. Clame a Deus hoje. Pegue Deus socorro hoje. Deus me ajuda. Deus salva minha alma. Deus muda o meu coração. Não há ninguém que esteja longe demais. Não há um pecador longe demais que não possa ser atendido. Clame a Ele: Deus, eu estou atolado nesse pecado até hoje, mas eu estou cansado, Deus, me ajude. Clame a Ele hoje. Porque se essa palavra se cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida, lá não vai adiantar nós clamarmos. Lá não é um privilégio de clamar a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 20 fala o seguinte: louco, louco, se eu pedir a tua alma hoje, para quem será? Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está nos chamando para ter uma vida diante dEle. Não espere acontecer como aconteceu na vida de Lázaro, porque ali não é um privilégio clamar a Deus. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite, pedindo para que Deus tenha de misericórdia de nós, que Deus nos ajude. Talvez nós estamos brincando, né? Como o Thierry disse aqui no início. Não brinque, irmãos. Não brinque, porque a conta um dia chega. Não seja um crente falso.
Sabe por quê? Porque um dia a conta chega. E talvez nós vamos querer clamar e será tarde demais. Abandone esse pecado. Abandone essa mentira. Deus está aqui nos convidando, clama a mim que eu te ajudo. Porque Deus se voltou para Jeremias e Deus está se voltando a nós aqui como igreja. Clama a mim. Não é clamar pelos seus sonhos. E nem pelos sonhos de Deus, porque Deus não sonha. É clamar a Deus por ajuda, irmãos. Um tempo difícil. Vamos orar? Senhor, nessa noite, Deus. Eu te clamo neste momento, Deus. E te peço a tua misericórdia. Porque hoje é um privilégio, Deus, nós clamarmos ao Senhor. Mas quantos, Deus, tiveram esse privilégio e não souberam aproveitar? E hoje essa palavra de Lucas, do rico e o Lázaro, se cumpriu. Eu te peço, Deus, não a nós, tenha de misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Nos leva a estar diante do Senhor, Deus. Nos leva para os seus pés. Quantos, Deus, no tempo de Jeremias, que não deram ouvido para Jeremias, zombavam de Jeremias, humilharam Jeremias, não deram credibilidade para Jeremias. Mas eu te peço a tua misericórdia, Deus. Que o Senhor levante um remanescente nesta igreja, Deus, que clame. Que o Senhor levante, meu Pai, um remanescente nesta igreja que ora. Que o Senhor levante um remanescente nesta igreja, Pai, que venha entender que clamar a Deus é um privilégio. Que o Senhor levante um remanescente nesta igreja, meu Pai, que entenda que clamar a Deus é um chamado direto do Senhor a nós, aos nossos corações e às nossas vidas, para as nossas casas. Que o Senhor levante um exército, meu Pai, nesta igreja, que venha entender que nós devemos clamar em tempos difíceis, em tempo de dificuldade, em tempo de escassez, em tempo onde muitos têm apostatado da fé. Devemos clamar ao Senhor, Deus. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a entender que o clamor deve ser direcionado somente ao Senhor, ó Deus. Não é a homens, não é a pessoas pecadoras como eu, mas é somente ao Deus de Israel. Nos ajuda, Deus, a entender esse privilégio, para que não seja tarde demais. Porque para o Lázaro, Deus, foi tarde. Eu te peço a tua misericórdia e a tua graça, Deus, sobre as nossas vidas. E assim eu oro e já te agradeço, Deus, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. E se você pode, aplaude a Jesus bem forte, porque Ele merece.